Pessoal, nesta manhã eu gostaria de falar um pouco da história de José, porque a Bíblia nos fala que em tudo devemos dar graça. Em tudo. Aí às vezes a gente se pergunta, por que dar graça em tudo? Então quer dizer que uma pessoa vai pegar e vai me xingar e eu vou falar assim, graças a Deus, eu vou ficar desempregado, misericórdia, acontecer alguma coisa, eu ficar desempregado, eu tenho que agradecer. Então quer dizer que acontece coisa ruim, eu tenho que agradecer a si mesmo. Mas nesta manhã eu quero ser usado de Deus para que algo chegue no coração de cada um de nós. Que é entender que nós devemos dar graça em tudo, é porque às vezes aos nossos olhos humanos, a circunstância tudo diz que está ruim, que não tem nada para agradecer. Mas temos sim, até porque quem realmente enxerga tudo é Deus. Às vezes o deserto que a gente tá, foi Deus que colocou, e não porque Ele gosta de nos ver sofrendo, chorando, ou passando por dor ou necessidade, mas sim porque Ele sabe o resultado que aquilo vai fazendo em nossas vidas. Ele sabe as pessoas que a gente vai nos tornar. Talvez a gente tenha pedido um milagre a Deus, tenhamos pedido um ministério a Deus, que a gente só vai estar capacitado depois que a gente passar por essa provação, que vai ser o que vai forjar nosso caráter. E então eu falo sobre a vida de José, José do Egito. José, quando o pai dele manda ele ir atrás dos irmãos dele, porque ele estava preocupado, e manda ele sozinho. E os irmãos de José eram muito e odiava ele porque sempre ele falava de sonhos. Sempre José sonhando e os irmãos dele não sonhavam, sentia raiva. Mesmo sabendo que o sonho dele, na cabeça deles, eles achavam assim, não é possível, não vai acontecer. Mas mesmo assim eles olhavam para José e falavam, eu odeio esse cara. Então quando viu José sozinho, eles viram aquilo como uma oportunidade e jogaram José dentro de um poço e começaram a decidir o futuro de José na cabeça deles. Quer dizer uma coisa, quem decide nosso futuro é Deus. Não importa o quanto o inimigo planeje ou as pessoas à nossa volta planejem, quem realmente decide o que vai fazer de nós é Deus. Naquele momento eles pensavam que José estava na mão deles, mas foi Deus que criou aquela circunstância. José podia falar assim, graças a Deus. Parece que não, mas ele tinha que falar graças a Deus, mesmo sem entender por quê. Mesmo sem ele saber, aquilo lá era um processo para lá na frente Deus cumprir o propósito dele na vida dele. Então, José estava dentro daquele poço lá e deve que sem entender ainda, porque os próprios irmãos dele jogou ele dentro do poço. Os próprios irmãos. Deve que ele era inocente, não conseguia notar muitas coisas, mas naquele momento era o momento da revelação de quem era quem. Então um falou assim, mata. E o segundo irmão mais novo, fala assim, não, Rubem, não, não mata não. Então eis que passam os mercadores. Olha que coincidência. Não é coincidência, irmão. Era o propósito de Deus na vida de José. Tudo parecia estar perdido. Talvez José olhasse e falasse assim, nossa, tá ficando pior. Primeiro me jogam dentro do poço, agora já vou ser vendido como escravo. E eles vendem José como escravo. E quando chega lá, José servindo, percebem que a presença de Deus está em José. O que podemos ver com isso? Que realmente em todo tempo era Deus que estava guiando os passos de José. Irmãos, vamos entregar nossas vidas a Deus, de verdade, e deixar Ele guiar nossos passos. A gente tem a mente muito pequena para entender as coisas. Deus vai nos levando e nos guiando,
E às vezes a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, Deus, o Senhor não está no controle da minha vida, não. Porque está acontecendo isso e isso. Eu entrego a minha vida agora. Não, irmão. Às vezes, algumas coisas que parecem ruins aos nossos olhos significa que Deus está assim no controle. Se você olha e tem uma vida de renúncia, se você adora a Deus, e mesmo assim algumas coisas não estão dando certo, você pode ter certeza que é porque Deus está te ensinando alguma coisa. É porque Deus está te preparando para uma grande bênção. Talvez essa bênção não seja uma bênção material, mas talvez essa bênção seja muita unção. Talvez essa bênção seja algo que o dinheiro não pode comprar, como você reencontrar um ente querido que está perdido há muito tempo. Deus sabe o motivo de tudo que ele faz. Talvez seja formar o seu caráter. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus está te guiando, pode ter certeza. Deus é Deus, Deus sabe o que faz. Então José tá lá e começa a administrar, porque o cara começa a confiar nele, porque vê que Deus está na vida de José, e José administra tantas coisas do cara, que eu não me recordo o nome dele, que fala que ele entrega tudo, que ele nem vê mais como é que entra e o que sai do seu dinheiro, confia tudo nas mãos de José. Então, o que José estava aprendendo? A administrar, administração do dinheiro. Mas acontece uma coisa, é um lugar bom de ficar. E chegou o tempo de José, ele aprendeu a administrar. Aí vem a mulher do patrão dele, a mulher de Potifar, e chega em José e começa a dar em cima dele. E José fala não, e a mulher insiste, e ele sai correndo, e ela puxa ele pela capa, e a capa fica, e ele vai para longe, e quando o marido de Potifar chega, ela acusa ele de ter tentado mexer com ela, que tinha tentado agarrar ela e tudo mais. Então Potifar manda prender José. E lá na prisão, nós que conhecemos a história, vemos que não acabou para José, Deus ainda estava no controle. Também era o propósito de Deus. Lá, ele começa a administrar lá também. Olha que louco. Entendeu? Ele administrou lá, na casa de Potifar, aquele tanto de riqueza. Alguns já estão entendendo o que eu quero dizer. E quando ele chega na prisão, ele começa a administrar lá também. Lá onde não tinha muitas coisas, muitas riquezas, que tinha mais miséria, não tinha muitos recursos, ele começou a administrar lá. E Deus coloca na vida dele duas pessoas, um copeiro e um padeiro. É alguma coisa assim, como eu esqueci agora. É o copeiro e eles têm sonhos. E eu não quero ficar falando sobre detalhes desses sonhos. Eu sei que ele contou qual era o sonho de cada um. Um era para morrer e o outro era para ser liberto. E o que era para morrer morreu, e o que foi liberto realmente foi. E ele falou: quando você sair daqui, tu lembra de mim. E sabe quando foi que o copeiro foi lembrar? Um ano depois, quando o rei teve um sonho e precisava de uma revelação. E todo esse tempo que José passou na cadeia foi motivo dele agradecer a Deus. Porque Deus estava preparando ele lá dentro. Talvez se seu copeiro lembrasse antes de José. Talvez não, se o copeiro lembrasse, José não ia ficar na cadeia um ano. Já ia sair uma semana depois, talvez 2 dias depois que o copeiro saiu.
Mas o propósito de Deus não era isso na vida de José. Tá entendendo? Às vezes a gente vê uma grande oportunidade de um emprego e a gente vai com tudo, toda alegre, eba, mas não dá certo. Aí às vezes você fala assim, nossa, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo de errado? Não. Às vezes aquilo que parece bênção aos nossos olhos pode até ser bênção para muitos. Poderia até ser bênção para nós mesmo. Mas aquilo lá é algo que tem que ser evitado, porque a bênção que Deus quer talvez seja muito maior para você. Talvez estejamos ainda em um processo para lá na frente, uma outra porta muito maior seja aberta. Então ele começou a então ele revelou o sonho que o rei tinha, que o rei tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 espigas magras que comiam as espigas gordas e as vacas gordas. E que tinha também, e ele sonhou que antes só tinha as vacas gordas e as espigas gordas. E José pegou e contou, as espigas gordas e as vacas gordas são um tempo que vai ter muita bonança, vai ter muita coisa mesmo, mas vai chegar um tempo em que vai ter vacas magras e espigas magras, que é um tempo de muita escassez. Então eu quero dizer para você, encontre um homem que vai poder cuidar e que entende sobre administração. Então o rei olhou para ele e falou assim: Você, irmãos, Deus sabe o que faz. Quanto maior é o processo, maior é o resultado, irmão. Em tudo devemos dar graça, agradecer mesmo sem entender. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus maiores e melhores que os nossos. Assim diz na Bíblia. E quem somos nós para comparar o nosso pensamento com o pensamento de Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas? José passou por tanto, mas ele aprendeu a administrar o pouco e o muito.